Enquanto a oposição ao governo tenta criar uma lava-jato em torno aí do caso Master, a gente assiste o Bolsonaro criando problemas, como sempre, para o seu grupo político, para a direita em geral. Nada do que eu vou dizer aqui é novo, já foi dito para muita gente, por muitos analistas políticos, que não é exatamente o meu caso. Venham comigo, eu sou o Giovanni Lorenzon, aqui é o Infomercados BR. Pois bem, o que está sendo reproduzido em Santa Catarina com a imposição do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na Papudinha, em fazer o seu filho, Carlos Bolsonaro, se candidatar ao Senado por Santa Catarina, na verdade está reproduzindo, em certa medida, o que ele fez ao impor o nome do seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, à presidência da República. Já havia um entendimento pelo PL, o partido do presidente, o partido do Carlos Bolsonaro, o partido do Flávio Bolsonaro, sairia com a deputada estadual catarinense Carol Detoni para o Senado. E aí então, para preservar o clã, como em qualquer situação de redes mafiosas, né, ele decide fazer o seu filho Carlos deixar a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, transferir seu domicílio eleitoral para Santa Catarina, e assim criou-se um racha lá. A deputada Carol Detoni ameaça sair do partido, deixar o governador bolsonarista Jorginho Melo na mão, e o Espirideu Amin, o veterano Espirideu Amin, correndo por fora pelo PP. Essa situação mostra, como sempre, o desrespeito que o Bolsonaro tem por qualquer pessoa. Se ele faz isso com o seu próprio lado político, imagine ele voltando à presidência. Essa situação está sacramentada. É claro que o Carlos Bolsonaro não vai voltar atrás. E claro também que o governador Jorginho Melo vai voltar atrás. O mais curioso nessa história é que, ao impor o nome de Carlos Bolsonaro em Santa Catarina, não significa absolutamente nada do ponto de vista eleitoral, porque já está garantido que o bolsonarismo levaria no Estado. É o principal Estado bolsonarista. E porque se assemelha ao caso do outro filho imposto para disputar com Lula as eleições de outubro. Porque também foi outra imposição. A revelia do apoio quase maciço que o governador paulista Tarcísio de Freitas vinha obtendo. E esqueçam essa balela do Tarcísio de que sempre ele pensou no seu projeto em São Paulo, porque submisso que é ao Bolsonaro, ele está agora tentando botar panos quentes e fazer de conta de que ele aceita algo que ele não pretendia, que é não ser o indicado de Jair Bolsonaro a presidente da República. E mais uma vez, e aí também foi um outro lance de total desrespeito aos seus principais apoiadores. Mesmo não sendo do PL, no caso o governador Tarcísio, ainda assim o PL do Valdemar Costa Neto, esperto que só ele é,
iria apoiar, como estaria apoiando o Tarcísio nos bastidores, bem quietinho, bem ao estilo dele mesmo. E aí o que se tem? A garantia do Carlos Bolsonaro provavelmente ser eleito em Santa Catarina, rachando mesmo assim a direita por lá, e a falta de garantia do Flávio Bolsonaro em suplantar o Lula. O que ele podia ter feito se fosse um pouco mais esperto e menos pensando na sobrevivência do clã? Deixava a Carol Detone ser a candidata ao Senado por Santa Catarina, né? E escolhia um outro buraco para o Carlos Bolsonaro. Lembrando, naturalmente, que Santa Catarina está parecendo um esgoto, né? Porque o filho mais novo, 04 do Bolsonaro, é vereador também por Santa Catarina, né? Um dos mais votados, se não o mais votado, não me lembro agora se por Balneário Camboriú ou se por Joinville. Então essa é uma situação que reproduz, num plano pré-eleitoral, algo que certamente poderia se esperar desses candidatos. Por hora é só, muito obrigado.